E depois de 2 treinos no Internacional, a gente já recebeu um primeiro bastidor. Robert Renan e Eduardo Cudê. No vídeo de hoje eu quero te falar o que o Eduardo Cudê irá fazer com Robert Renan e o que o Inter pensa sobre essa situação no jogador que pode ter seu contrato rescindido, empréstimo terminado. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação. Quero te falar também sobre Lucas Alário, que foi aguardado hoje no CT Parque Gigante, ele que pode já estar à disposição para o jogo contra o Belgrano na próxima quarta-feira. E quero te falar também sobre a provocação do Renato, que chegou na direção do Internacional, inclusive, né, o Inter até se manifestou sobre essa situação, mas eu quero te trazer tudo isso no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui realmente falando sobre o treino do Inter aqui desta quarta-feira, né, quase véspera de feriado. O Inter que se reapresentou novamente no CT Parque Gigante, primeira atividade um pouco mais intensa depois da eliminação contra o Juventude, o treino que foi novamente fechado, tá? O treino de ontem da reapresentação já tinha sido fechado, era normal, né? Aquele treino mais de alinhar algumas situações depois da desclassificação, ia haver alguns bastidores um pouco mais quentes, né? Até por isso foi uma atividade fechada, até para deixar ali um sigilo um pouco maior do que foi aquela situação da reunião do dia de ontem. E no dia de hoje também treino fechado, a tendência que siga assim até o jogo contra o Belgrano, até abaixar a poeira, entre aspas, tá? O Inter que a partir de agora tem 2 semanas seguidas assim de preparação, sem jogos, por exemplo, no fim de semana. O Inter joga no meio de semana agora, na próxima, contra o Belgrano. No outro meio de semana, o Inter joga contra o Real Tomayapo, pelo segundo jogo da Sul-Americana, jogo que acontece inclusive no estádio Beira-Rio. Aí no sábado, o Inter estreia contra o Bahia no dia 3 de abril pelo Campeonato Brasileiro, também no estádio Beira-Rio, tá? Então o que eu acho que vai ser a logística? O Inter vai colocar os titulares contra o Belgrano, vai colocar os titulares contra o Real Tomayapo e vai colocar os titulares contra o Bahia. Porque depois, no meio da semana de novo, o Inter pega o Delfim. Só que daí é um jogo que é lá no Equador, é um jogo que é 11 horas da noite. Aí eu acredito que o técnico Eduardo Cudê, por exemplo, deve colocar o time reserva, tá? No vídeo hoje eu quero te falar aqui sobre uma primeira situação, que é sobre Lucas Alário, tá? O Lucas Alário estava na Argentina se tratando com um médico no qual ele tem muita confiança, que foi o médico que operou o joelho dele. Ele estava sentindo dores no joelho desde a partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Ele viajou para a Argentina para se recuperar e se tratar com esse médico para saber o que ele tinha. No dia de hoje ele já retornou para Porto Alegre, nesta quarta-feira ele retornou para Porto Alegre. Amanhã, na quinta-feira, ele já deve começar a treinar normalmente, tá? Inclusive hoje o departamento médico do Inter já realizou uma nova reavaliação nele e existe realmente essa expectativa que ele possa ser relacionado para o jogo contra a equipe do Belgrano lá em Córdoba, tá? Como eu falei anteriormente, ele não tinha nada grave, era realmente só uma pancada, só um golpe que ele tomou, mas igual ele quis se tratar com o médico dele de confiança, que foi, como eu falei anteriormente, o médico que tratou da cirurgia do joelho dele, tá? Agora, um outro bastidor que eu quero trazer para ti é sobre Robert Renan, né, que é um assunto que vem sendo muito debatido no estádio Beira-Rio nesse momento, que é o que fazer com Robert Renan. 2 situações já estão descartadas. O Inter não vai encerrar o empréstimo do Robert Renan. Por quê? Primeiro que o Robert Renan não é esse mau zagueiro, né? Antes do Robert Renan fazer aquilo que fez contra o Juventude, aquela cavada de pênalti, era um cara que vinha sendo elogiado, foi uma contratação que todo mundo gostou, era um cara que inclusive todo mundo achava que tinha que ser titular e, por exemplo, fazer uma dupla de zaga com o Vitão ou até mesmo com o Gabriel Mercado, até tudo isso que aconteceu no fim de semana. Era um zagueiro que até então não vinha sendo criticado, não tinha nenhuma falha defensiva. Mas depois do que aconteceu, o técnico Eduardo Cudê já tomou uma decisão, até porque ele ficou muito irritado, né, de descobrir todos esses bastidores por parte do Robert Renan. O Robert Renan, ele caiu na hierarquia. A partir de agora, a hierarquia é o seguinte: é Mercado e Vitão a dupla de zaga titular,
o Igor Gomes vira a ser o zagueiro ali a primeira opção, né, a opção imediata, e o Fernando também é uma opção, inclusive o Fernando que vem fazendo algumas atividades treinando como zagueiro, né, inclusive pode fazer uma dupla de zaga com o próprio Vitão, né, o Fernando que daria uma qualidade no sistema defensivo, não só na bola aérea, mas também pensando no quesito ofensivo, é um cara que tem uma saída de jogo muito melhor. E aí o meio de campo ficaria com o Thiago Maia, à frente o Arangues, o Alan Patrick, o Wanderson, o Borré e o Valência. Pelo menos é esse o time que vem treinando assim na atividade de hoje, e é mais ou menos o que o técnico Eduardo Cudê está prospectando, tá? Com o mercado indo para o banco de reservas e entrando o Fernando na zaga e o Thiago Maia na vaga, por exemplo, do Bruno Henrique. O Thiago Maia com uma espécie de número 5, né? Um time um pouco mais sólido defensivamente, mas também com projeção de sair ao ataque, né? Um time bem mais eficiente na minha visão, né, do que, por exemplo, pôde jogar o Campeonato Gaúcho. Mas essa situação do Robert Renan, o Inter tem um contrato dele até o fim do ano e ele pode sair na metade do ano. E se ele sai na metade do ano, o Inter ganha 4 milhões de euros. A gente está falando de 20 milhões de reais. É o que o Inter pagou, por exemplo, para contratar o Thiago Maia. Então o Inter pensa também nessa situação, né, de segurar o Robert Renan até a metade do ano, que eu já te falei, é um bom zagueiro, ninguém questionava, por exemplo, o Robert Renan ter esse jogo contra o Juventude, e após isso, né, ele sendo vendido para o West Ham da Inglaterra, que é a tendência que aconteça, aí o Inter ganha esses 4 milhões de euros e vai atrás de um novo zagueiro na metade do ano. Essa é mais ou menos a ideia, né? Principalmente esse teste que vai acontecer agora com o Fernando na zaga, que é algo que ele já fez, por exemplo, no Sevilha da Espanha, vai ser um teste importante para o Cudê definir se realmente ele pode ser um zagueiro, né, de construção, mas bem também defensivamente, ou se, por exemplo, realmente o Inter vai ter que ir ao mercado na metade do ano para trazer mais de um zagueiro, tá? Uma outra situação também foi o bastidor, né, que o Inter recebeu. Obviamente o Inter acabou escutando quieto, que foi a corneta do Renato Portaluppi ontem na classificação, né, do rival sobre o Caxias na vitória por 3-2, né, onde o Renato na entrevista coletiva disse que não tinha nada para falar do Inter, mas que, né, realmente iam ter que assistir, por exemplo, esse jogo da televisão, né, também falou, né, de toda aquela corneta que tinha havido pós-Grenal, e o Inter até chegou a falar sobre essa situação, né, sobre essa corneta do Renato, mas o Inter obviamente tem que escutar essa situação agora em silêncio, porque o Inter, né, acabou de passar. O próprio presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso na entrevista coletiva, né, que foi uma vergonha que o Inter acabou de passar, mais um ano, terceiro ano consecutivo que o Inter não consegue chegar numa final de Campeonato Gaúcho, e até por isso, né, nos últimos 2 dias teve um movimento bem conturbado, né, nesses últimos vestiários do Internacional, esses bastidores, esses relatos, né, dessas cobranças que estão sendo feitas ao grupo, não só por parte do presidente, mas também até mesmo por parte do Magrão, né, que tem aquela linguagem um pouco mais de boleiro, né, conversando com os jogadores, né, para realmente um tom de cobrança também, e obviamente uma cobrança também para a comissão técnica, apesar de não haver um risco de queda nesse momento, né, também tem que ser cobrado, né, pela eliminação para o Juventude, pelo elenco que o Inter tinha, né, de classificar. Óbvio, tinha muitos desfalques, né, não só os reforços que o Inter trouxe não podiam jogar, mas também tinha, por exemplo, o Igor Gomes não podia jogar, não tinha um Lucas Alário também, né, não tinha opções no ataque assim tão grandes, mas mesmo assim era um time suficiente para se classificar pelo menos no estádio Beira-Rio contra a equipe do Juventude, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários a tua opinião, o que tu faria com o Robert Renan? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Então eu vou ficando esse vídeo por aqui, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa também aqui o sininho de notificações que é muito importante, e eu volto logo mais com novas informações amanhã, tá? Grande abraço, valeu, falou e foi!